Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho? Sabe que eu estava pensando, né? Tem um versículo que Jesus ele diz que nós devemos amar os inimigos, porque é fácil amar quem já nos ama, né? Eu fiquei pensando, é fácil vir na celebração quando tem sol, né? Difícil é vir quando está com chuva. Então, glória a Deus, porque nós estamos reunidos aqui, mesmo com chuva, para adorar, glorificar e ter um relacionamento profundo com Deus. E é isso que nós, na ceia, queremos. Fiquem com essa frase na cabeça. De todo estudo, eu gostaria que vocês gravassem: a ceia do Senhor é vida para nós. A ceia do Senhor é vida para nós. O texto está lá em Lucas 22, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Por favor, abram as suas Bíblias, abram suas espadas aí. Lucas capítulo 22, nós vamos direto hoje para o momento da ceia. E com esse texto, eu quero trazer para nós hoje uma meditação, que é a respeito da ceia, que nos fala da vida. 7:22, todo mundo encontrou aí? Vamos à leitura então? Isso. 7 até o 20, desculpa, 22 o capítulo. Me confundi? Capítulo 22, versos 7 até o 20. Vamos à leitura? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparamos? Perguntou eles. Ele respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha lhe dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomai isso, partilhem uns com os outros. Tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e os deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, pessoal, como comentei, quero fazer uma breve meditação e o que Deus tem falado no meu coração é a respeito da vida e da vida sem Deus. A vida sem Deus não faz sentido. Vocês já se perguntaram o que move uma pessoa que ainda não encontrou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Qual é, o propósito da vida dessa pessoa? O que ela busca construir?
Qual é o significado da vida sem Deus? E aí eu lembrei de uma passagem lá de Eclesiastes, eu vou projetar por causa do tempo. Logo no começo, depois vocês podem olhar, no livro de Eclesiastes diz o seguinte: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho? Em que tanto se esforça debaixo do sol? Geração vem, geração vai. A verdade é essa. Essa que é a verdade. Não existe vida fora de Deus. Não existe, tudo é em vão, tudo é inútil, até mesmo a religião. Sem Deus. O trabalho, a família, tudo, como o autor de Eclesiastes vai argumentando, vai dizer correr atrás do vento, porque não pode existir vida em plenitude fora da presença de Deus. Sem Deus é como se a gente vivesse, a nossa vida fosse um filme. 80, 90, 100 anos, imagina lá, um filme que passa a nossa vida. E esse filme ele pode ter cenas de ação. Esse filme ele vai poder ter até romance. Esse filme vai ter aventuras, vai ter passeios. Mas sem Deus, o final é trágico. Sem Deus, o final não é feliz. E se o final não é feliz, de que adiantou você ter um filme, a vida, muitas aventuras, até felicidade, prosperidade, o que quer que seja, se o final é triste? Lembrei de uma série, The Walking Dead. Vocês já assistiram essa série? Muito famosa, desde 2010, né? Lembro que o meu primeiro acampamento jovem foi o tema dessa série, The Walking Dead, né? Então, gente, eu lembrei dessa série porque acontece um apocalipse zumbi, onde que todos os homens, ou a maioria dos habitantes do planeta, eles viram zumbi. E eles vivem pelo seu próprio instinto, que é se alimentar, né? Se alimentar de carne e de outras pessoas. Então o enredo é que tem um grupo que foge disso. E as pessoas sem Deus, a pessoa que não encontrou Deus, ela é um walking dead. Sabe o significado dessa palavra? É morto andando. É morto andando, ele só não percebeu ainda, mas ele não tem vida em si. Uma pessoa sem Deus, ela não tem vida. Por quê? Ela vive para quê? Sabe que nos Estados Unidos, né? Em alguns estados onde que tem pena de morte, e a pessoa, ela é sentenciada, né, à morte, ela passa num corredor onde que está cheio, tem as grades, né, as celas, e aí quando esse preso está passando, após a sua sentença ser decretada, os outros presos gritam, The Walking Dead, né? Morto andando. Morto andando. Porque já foi decretada. E esse é o final. Paulo, lá em Efésios, ele entende muito bem quando ele entende a natureza humana quando ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos, por isso que a vida, a verdadeira vida, ela não pode existir fora de Deus. E como é importante nós compreendermos a profundidade dessa mensagem que Deus quer nos passar. Nós estávamos mortos espiritualmente, ou simplesmente, né? É carne e osso andando. É isso. Andando de um lado para o outro, comprando, vendendo, construindo, destruindo, casando, tendo alegrias, tendo desafios, mas sem Deus não faz sentido. É The Walking Dead. Walking Dead é um morto caminhando. É um morto caminhando. E quando nós falamos da ceia, nós nos lembramos do quê? Da morte e sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para o pão, quando nós olhamos para o sangue, nós nos lembramos disso.
E esse é talvez o principal motivo de nós estarmos juntos aqui. Porém, eu quero mostrar hoje para vocês que a participação na ceia é nosso alimento para a vida. É isso que a ceia significa. Ela dá vida para a gente. A ceia do Senhor é vida para nós. Lá em João 6, 53, eu gostaria de abrir com vocês, por favor. Vamos para o Evangelho de João, algumas páginas adiante. João capítulo 6. João capítulo 6, versículos 53 e 54. O ano passado eu passei um estudo sobre toda essa passagem na qual falava que Jesus é o pão da vida. E eu quero ressaltar o versículo 53 e 54, que Jesus diz o seguinte, só para a gente contextualizar. As pessoas estavam seguindo Jesus porque ele tinha multiplicado o pão, tinha alimentado uma multidão, e a pessoa estava seguindo Jesus. E aí, numa discussão, Jesus, um pouco antes desse texto, ele fala, eu sou o pão da vida. E aí o povo que estava seguindo a Jesus começa a discutir e Jesus responde. Jesus lhe disse, eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão... Me ajudem aí. Não terão vida em si mesmo. Se nós não comermos da carne e nós não bebermos do sangue, nós não teremos vida em si mesmo. Aqui nessa passagem, os mortos-vivos, eles estavam procurando Jesus. Estavam vivendo, as pessoas que estavam procurando Jesus, elas estavam vivendo, gente, preste atenção, aquela multidão estava procurando a Jesus por quê? Porque ele tinha multiplicado o pão, tinha multiplicado o peixe, tinha alimentado eles, e aquela multidão, The Walking Dead, os mortos-vivos, estavam procurando Jesus. Por quê? Jesus vai me alimentar todo dia, ele vai multiplicar pão todo dia, e alguns deles pensava-se que Jesus ia tomar o trono, ia ser rei em Israel. E se Jesus é rei, quem sabe, além dele me multiplicar os pães todos os dias, vai me dar um cargo no palácio. Eles estavam procurando o quê? Não estavam procurando Jesus pelo alimento espiritual, estavam procurando pelo alimento físico. E muitas vezes nós somos assim. Jesus está dizendo para esse povo aqui, vocês não estão entendendo, vocês estão procurando o pão físico, o pão feito de trigo, o pão feito de trigo. E esse pão feito de trigo, ele nos sustenta. Nós precisamos dele, mas ele só vai ser capaz de levar a gente, sabe até onde? Sustentar a gente, sabe até onde? A sepultura. Todo o alimento, tudo que a gente busca, seja prazer, seja ter uma vida melhor, qualquer coisa, isso é bom, concordo, mas só vai levar a gente até a sepultura. Jesus está dizendo, vocês têm que se preocupar com algo maior, que é o alimento espiritual, que é o depois da sepultura, depois da morte. Jesus diz, o pão e o sangue que eu estou dando, de graça, oferecendo para vocês, esse leva para a vida eterna. Esse conduz à vida eterna. E essa vida quem dá é Jesus. A vida está em Deus. Deus, por meio da sua vida, do seu sacrifício, Ele nos dá vida, Ele nos dá sentido, Ele nos dá propósito, Ele nos dá esperança. Gente, uma coisa é certa, todos nós aqui, todo ser humano, nós estamos no mesmo barco. Sabe qual barco? Você conhece esse barco?
Titanic. Ele vai afundar. Uma hora ou outra esse barco vai afundar. Essa é a nossa vida. É a brevidade da vida. A minha vida era assim. Antes de conhecer a Cristo, eu vivia pelos meus instintos. O que eu buscava e o que eu pensava? Só no meu bem próprio. Como que eu vou me dar bem? Como que eu vou ter um bom trabalho? Como eu vou conseguir passar do meu nascimento até a sepultura vivendo da melhor forma possível? Porque se é só isso que eu tenho, então a gente tem que se dedicar mesmo. Porque se é só isso, a gente tem que dar o sangue. E aí vem Deus e diz, não, isso é apenas o começo. Isso é apenas a passagem. Sabe como eu vivia? Como escreveu um grande filósofo carioca, deixa a vida me levar, vida leva eu. Morto, vivo, né? Andando. Jesus vem ao nosso encontro e nos dá vida. Porém, nós precisamos comer do seu corpo e beber do seu sangue. Nós precisamos comer do seu corpo e beber do seu sangue. Obviamente que Jesus não estava ensinando nenhum tipo de canibalismo. Jesus não estava dizendo que nós tínhamos que comer o corpo dele ou beber o sangue dele. Ele estava falando de um relacionamento íntimo, gente, um relacionamento tão íntimo que nós temos que ser um só com Jesus. Tão íntimo que é o momento que nós nos alimentamos simbolicamente do corpo de Jesus e do sangue de Jesus, nós nos tornamos um com ele. Nós não conseguimos mais nos separar. Porque Jesus é um alimento espiritual. Esse é o melhor pão que Jesus pode oferecer. Na nossa conversão, gente, começa um processo de santificação. A gente vai se tornando santo. E esse é um ato que Deus, Ele trabalha a sua graça sobre nós, né? Na ceia. Essa graça, né? Que irá sendo transformada a ponto de mudar a nossa vida completamente. Tudo que nós pensamos, toda a nossa vida, né? Aquele morto andando, é transformada. Tudo é mudado. E adivinha? A ceia é instrumento dessa mudança. É instrumento da graça, porque nos sustenta e nos renova espiritualmente. A gente vem aqui para quê? Não é apenas um encontro, uma programação, ou alguém disse que era importante. Jesus ordenou que a gente tomasse a ceia, porque a ceia é alimento espiritual. É um momento que nós chegamos diante de Deus e nós reconhecemos que nós éramos mortos-vivos. E que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Nós nos arrependemos e nos alimentamos e dizemos, Jesus, eu quero ser um de novo contigo. Se a gente fica bastante tempo sem alimento, nós vamos nos sentir fracos. Logo adoecemos. Tem se falado bastante em imunidade, né? Vitaminas, tem que estar bem o organismo. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós nos alimentamos, né? A ceia, que é o nosso alimento espiritual. E participar dela garante o sustento e a renovação espiritual. E através dela, o Senhor nos alimenta espiritualmente. Pois oferece o seu corpo, o seu sangue como alimento espiritual. Sabe, gente, um motivo por que Deus ele deixou a ceia? Por que Ele deixou a ceia como
ordem para a igreja: celebrem a ceia. E nós celebramos ela toda vez, uma vez por mês, né? Porque nós somos que nem o povo do Antigo Testamento. Jesus, ele nos dá vida. Sinônimo de vida é liberdade. Uma pessoa escrava, ela tem vida? Não tem, ela é escrava. Nós éramos escravos do pecado. Paulo diz: nas transgressões nas quais vocês costumavam viver, vocês estavam mortos. Então nós somos libertos. Só que nós somos que nem o povo do Antigo Testamento. Nós estamos caminhando rumo à terra prometida, rumo a Canaã, rumo à liberdade, rumo à terra que emana leite e mel. Mas chega um determinado momento que nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos nos tornar escravo de novo. The Walking Dead. Nós queremos voltar a ser mortos-vivos, nós queremos voltar. Nós muitas vezes deixamos nos enganar de novo pelas coisas desse mundo. E é isso que Satanás quer. Ele quer nos escravizar. Mortos-vivos. E aí a ceia faz a gente lembrar disso. Faz lembrar que nós fomos libertados. Faz lembrar que Deus nos deu uma vida. E uma vida verdadeira. Que antes nós não tínhamos mais sentido, que nós vivíamos cegos, enganados. Vivendo essa vida, né? A gente lembra que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós não podemos nos esquecer. Primeiro mandamento: ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Tenha vida. E aí Jesus vai dizer: busque em terceiro lugar o reino de Deus. Qual lugar? Primeiro lugar. Quais são as nossas prioridades? O que tem nos escravizado, gente? O que tem feito a gente perder o foco? Charles Spurgeon, ele escreveu a seguinte frase: acreditem, amados, nossa alegria finda onde se inicia o amor pelo mundo. Se nós não tivéssemos ídolos na terra, se não transformássemos em ídolos nossos filhos, amigos, nossa prosperidade, nem a nós mesmos, não teríamos a metade das provações que temos. Lucas 22. A ceia do Senhor é vida para nós. Jesus reúne os discípulos para tomar a última ceia. Jesus fez questão que todos os seus discípulos estavam lá, pois o momento era importante. E aí Jesus, lá no 15, ele vai dizer: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei novamente até que venha o reino de Deus. Jesus, ele dá seu corpo, se sacrifica, se humilha por nós. Ele nos dá vida, ele nos liberta. Mas nós muitas vezes queremos olhar para trás e nos tornarmos escravos de novo. E eu gostaria de, nesse momento, antes de nós tomarmos a ceia, que você analisasse a tua vida. Por favor, seja sincero. Seja sincero com você, seja sincero com Deus. Você no teu coração. A ceia do Senhor é vida para nós, é vida para mim, é vida para você. Satanás quer te escravizar.
Satanás quer te escravizar. O que tem te escravizado? É o amor talvez pelo dinheiro, é o trabalho, é os estudos, é o teus relacionamentos. Talvez você perdeu até o amor, o compromisso com o reino de Deus. O que é? Mentira, orgulho, vaidade. Talvez a gente deva pedir para Deus, para a gente voltar para o primeiro amor. Talvez a gente deva clamar a Deus, limpa o meu coração. Eu quero olhar para a eternidade. Deus, eu quero olhar para a vida eterna. Me conduz, Senhor Deus. Conversa com Deus aí. Pai amado, limpa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Remove o pecado, Senhor. Não deixe, Senhor Deus, que nós nos tornamos reféns de Satanás, Pai. Perdão, Senhor Jesus, porque muitas vezes, Pai, nós estamos caminhando, Pai, para a vida eterna, e nós olhamos para trás e queremos voltar, Senhor. Nós nos deixamos nos tornar escravos, Pai. E Tu, Senhor Deus, oferece o pão da vida eterna, Senhor Deus. E Tu prometeu, Pai, que um dia Tu vai voltar e vai buscar a Tua igreja, Senhor Jesus, e nós vamos estar na Tua presença, Pai, sentados à mesa, Senhor, festejando, Pai, porque nós perseveramos, Senhor Deus. Senhor Jesus, nos ajuda nessa corrida, Pai amado. Limpa e purifica o nosso coração. Amado Jesus, que essa ceia seja para a Tua honra, para a Tua glória. Amém.